Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Estamos diante de um texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Daqui para frente, Jesus vai falar sobre o Espírito Santo. Se você deseja compreender o Espírito Santo de uma forma objetiva, você precisa ler não apenas o capítulo 14, mas os seguintes, 15 e 16, para ter uma noção de quem é a pessoa do Espírito Santo e, por sua vez, qual é a sua missão, e compreender melhor a chamada terceira pessoa da Trindade. Quando se fala em Espírito Santo, há muita confusão. As pessoas acham que o Espírito Santo é que nem um fio desencapado, que fica dando choque nas pessoas. Algumas comunidades, há pessoas sinceras, tementes a Deus, que no ato de culto têm um comportamento eh, energizado, cheio de movimentação e etc e tal. Mas isto necessariamente não indica que é uma obra do Espírito Santo. Até porque, como uma pessoa santa, o Espírito Santo trabalha na mente e no coração do homem, não como um fio desencapado dando choque nas outras pessoas. Não é algo eletrizante que as pessoas vão ficando tremendo, e assim por diante. Pelo contrário, é uma ação silenciosa, mas ao mesmo tempo poderosa, que é realizada no íntimo do crente, porque trata-se da pessoa santa da parte de Deus. Mas o que Jesus fala sobre o Espírito Santo? Primeiro, naquele contexto, ele está dizendo aos seus discípulos que ele iria rogar ao Pai, pedir ao Pai para enviar outro ajudador. Quando fala aqui outro ajudador, é porque Jesus era um ajudador. Jesus era um consolador. Jesus era uma espécie de paráclito, de alguém que se coloca ao lado para ajudar a pessoa, no intuito de direcionar, incentivar, encorajar, enfim, de estar realmente presente com a pessoa. No caso aqui, com cada um dos discípulos. Acontece que Jesus ficou durante um certo período fisicamente falando, com seu corpo físico, ele ficou com os seus discípulos por volta de 3 anos a 3 anos e meio. Acontece que há um contraste entre a presença física de Jesus e a presença sempre constante da parte do Espírito. Por quê? Porque ao rogar ao Pai Celestial, enviaria outro consolador ou ajudador, conforme esta versão que está aparecendo em tela, e o Espírito Santo, como aquele que daria continuidade à obra de Jesus, ficaria nos discípulos para sempre. Para sempre. O Espírito viria de uma vez por todas e habitaria para sempre no coração do crente ou do discípulo. Este Espírito é chamado de Espírito da Verdade. É a primeira vez no Evangelho de João que se aplica esse termo, o Espírito da Verdade. Assim como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Espírito de Deus é um Espírito da verdade. E ele sempre vai direcionar, apontar, sinalizar para a pessoa bendita de Cristo Jesus. Da mesma forma, o Espírito Santo da verdade sempre vai conduzir as pessoas para as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque a Bíblia é o instrumento do Espírito, foi produzido pelo mesmo e vai direcionar as pessoas para este livro
sagrado. Observe que a promessa de Jesus que estaria em vós, em vocês, no sentido dos discípulos, porque até então não havia essa habitação nos moldes da nova aliança, vamos dizer assim, estaria dentro das pessoas. Isto é bom a gente falar e enfatizar, porque algumas pessoas, por mais sinceras que sejam, acham que o Espírito Santo é como aquele brinquedo, o ioiô, que vai e volta, vai e volta. Não tem aquele brinquedinho, ioiô? No período de infância eu fazia muito uso dele. E tem pessoas que lidam com o Espírito Santo como se fosse da mesma forma. Acha que o Espírito Santo entra, depois sai. Entra novamente e cometeu alguma coisa, sai novamente. Ou seja, como se fosse um ioiô espiritual. Não é. O Espírito Santo, ele vem para habitar, se fazer morada no crente, e ele vem de uma vez por todas, de uma vez para sempre, sem medida, de uma forma plena, completa, para habitar. E é justamente essa presença constante que faz com que haja essa garantia da salvação em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo habitará nos crentes, por exemplo, até o dia de nossa redenção, quando houver esse resgate, conforme mencionado na Epístola Paulina. Ainda sobre o Espírito Santo, o que a gente pode falar aqui? Esse Espírito Santo menciona algo aqui dizendo o seguinte: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Note que o Espírito Santo, ele seria enviado pelo Pai em nome de Jesus. E o Espírito Santo ensinaria todas as coisas e vos faria lembrar de tudo quanto Jesus havia dito. Ora, as pessoas conviveram com Jesus. As pessoas ouviram os seus ensinamentos. E o Espírito Santo ia trabalhar na mente e no coração destas para fazer o quê? Não apenas trazer lembrança daquilo que Jesus já tinha dito anteriormente, mas iria dar continuidade ensinando-os em todas as coisas. Sempre se refere ao ensino a partir de Cristo Jesus. Por causa de que eu estou dizendo isto? O Espírito Santo não vai produzir coisas novas ou trazer novidades espirituais. O Espírito Santo não vai inventar nada. Ele dá essa continuidade àquilo que já foi ensinado pela pessoa de Cristo Jesus. Guardemos esta informação e principalmente nos detendo nesta expressão, Espírito da Verdade. O Espírito Santo não é um espírito mentiroso, não é um espírito, vou dizer assim, que promove a desinformação. Ao contrário, é o espírito que leva o indivíduo cada vez mais e mais perto de Cristo para que venha conceber os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que Deus possa nos abençoar nessa pequena reflexão da Palavra de Deus, nos detendo especificamente nesse trecho de João, capítulo 14, versículo 16, porque tem sempre algo a nos dizer.